Vamos ver um trecho do depoimento do Bolsonaro quando o Alexandre de Moraes pergunta para ele a respeito dessa história que ele comentou que os ministros teriam recebido alguns milhões de dólares para favorecer um determinado lado, e também vamos ver o ponto em que o Bolsonaro fala a respeito de ter sido prejudicado na disputa contra o Lula. Então já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, bora lá. Reunião onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, o cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros três ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores três. Se eu puder complementar. Por favor. Por ocasião das eleições, agora propriamente dito, logo um pouco avante isso aí. Acredito, senhor ministro, que foi um pouco disfuncional. Eu não pude, por exemplo, por decisão do TSE, fazer live do Alvorada. Eu tinha que ir na casa de um conhecido para fazer uma live. Eu não pude, por ocasião do horário eleitoral gratuito, usar as imagens de 7 de setembro, usar as imagens minhas na ONU, usar imagem do outro candidato lá na comunidade do Rio de Janeiro usando o gorro do CPX. Eu não podia usar imagens do enterro da rainha Elizabeth. Eu não podia, basicamente, fazer nada. Quase tudo era proibido. Houve decisão também que eu não podia baixar o preço do combustível, como se eu fosse baixar na canetada, isso aí. Eu fui acusado de muita coisa, inclusive pedófilo durante esse período. Agora, o outro lado podia tudo, até me acusar de genocida. Então, tudo isso aconteceu. Quando eu não pude usar as imagens do Lula ali, defendendo o aborto, ou ao lado de ditadores, isso prejudicou a minha campanha. Eu queria mostrar também a imagem dele em 2009, defendendo lá o Irã enriquecer urânio acima de 30% para fins pacíficos, segundo ele. Eu fui tolhido. O maior prejuízo que eu tive, no meu entender, foi não poder usar imagens do 7 de setembro. Com todo respeito, acredito que isso tudo pesou contra a gente. E no mais, né? 3 resoluções do TSE, que tem que entrar para valer, tem que entrar em vigor de março para trás, do ano das eleições, valeram, inclusive, uma editada entre o primeiro e o segundo turno. As partes de direita, todas derrubadas constantemente em nome da desinformação. Então, isso, dessa desfuncionalidade, no meu entender, prejudicou bastante a minha campanha. Então, de fato, existe essa história que realmente circula, que o Alexandre de Moraes e outros ministros teriam recebido milhões de dólares para tomar determinadas ações, só que é aquela coisa, prova mesmo ninguém tem, mas é interessante a gente ver o Alexandre de Moraes perguntando, por que você falou isso de mim? Da onde é que você tirou essa história? Pô, a história que o povo conta, é meio que um consenso entre o povo brasileiro que o STF, de alguma maneira, teria sido comprado. É um fato? Eu não sei, eu não tenho como saber se isso é verdade ou não, mas é o que as pessoas acreditam, né? As pessoas pensam dessa maneira e não sei exatamente a origem, né? Como o próprio Bolsonaro falou em determinados momentos aí, é uma conversa de bar que ele estava tendo ali com muita gente e alguém pegou e começou a gravar o negócio. Então é meio complicado você chegar, tá batendo um papo ali no bar e você querer levar isso para um tribunal, para um processo judicial. Agora vamos apurar tudo ali que foi dito, né? Mesma coisa, o pescador lá falar que pescou um peixe de 10 quilos, né? O cara às vezes dá uma aumentada, não que o Bolsonaro tenha aumentado, ele só repetiu um dito popular, né? Do mesmo modo, existe gente aí que chega, eu já vi vídeo de gente falando, o Alexandre de Moraes, ele é ligado ao PCC. Teve um influenciador, acho que foi um TikToker, que ele fala que ele é integrante dessa facção aí. Não sei se é mesmo, não tenho certeza disso, mas ele falou, Alexandre de Moraes é o líder, né? Daí depois teve gente que veio falar, não, ele não é o líder, mas ele é como se fosse uma mãe, ele é um dos representantes. Daí teve gente que já chegou a falar, não, mas Alexandre de Moraes, ele não é líder, mas ele foi colocado lá por causa da facção. Então assim,
Cara, é coisa que o pessoal fala e a gente tem uma prova ali? Tem, sim, alguns indícios, alguns textos, alguns depoimentos, mas nada que seja assim contundente. A partir de agora é certeza absoluta, né? Então, eu acho meio estranho perguntar. Agora, que teve o dedão na balança de Bolsonaro, Lula pode tudo e Bolsonaro não pode nada, é claro que teve. Isso daí todo mundo viu, né? Eu, particularmente, já cheguei a acreditar na possibilidade de fraude, hoje eu não acredito mais, e eu digo isso com base nas análises feitas pelo Peter, né? O Ricardo Albuquerque, lá do Ancapso. E vendo o conteúdo que ele produz, ele que é um especialista na área, eu acabei concordando com ele. Existe fraude? Não dá pra saber, não tem como provar, tá? Mas agora que houve o dedão na balança, aí eu também concordo com o Peter. Também houve, eu acredito que sim, pô. Bolsonaro não pode usar imagem de quando ele era presidente, né? De discurso que ele fazia na ONU, passeada... Então, assim, fica complicado um negócio desse, né? Bolsonaro não pode nada. Sem contar que teve a questão lá dos comerciais no Nordeste. O Bolsonaro, ele contratou uma quantidade X de comerciais para passar em rádios e tudo mais pro povo nordestino. Só que muitos desses comerciais não foram entregues. E daí eles foram reclamar na justiça. Ó, as emissoras aqui, a gente pagou o dinheiro e eles não entregaram. Daí o STF veio falar, na verdade o TSE na época, olha, mas é que você deveria ter visto isso antes, não é pra você reclamar agora, você tinha que estar lá em cima, auditando, ouvindo no rádio se tá passando ou não tá passando comercial igual você contratou, não é pra você ficar vendo depois que passou, não é pra reclamar, né? Então esse tipo de coisa foi algo que realmente chamou muita atenção no pleito do Bolsonaro com o Lula. E por conta disso é que o Bolsonaro também reclamou, né? Poxa, caramba, um presidente não pode fazer transmissão ao vivo de dentro da área presidencial. Começaram a colocar essa regra contra ele. Falar que não podia baixar o preço da gasolina porque era uma ação que seria usada na eleição. Então, assim, é uma série de absurdos que começou a acontecer em torno do Bolsonaro, que acaba reforçando aquela história lá, de o pessoal recebeu o dinheiro. Agora, tem prova? Não tem, cara, não tem prova nenhuma. Você fala assim, prova que o Alexandre de Moraes recebeu 50 milhões de reais. Não tem, cara. Se tivesse um negócio descarado, assim, uma prova que fosse definitiva, já tinha apresentado, né? Daí a situação do ministro estaria totalmente diferente do que está hoje. Isso daí é um fato, né? Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto. Aproveita e se inscreve no canal também, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo. Até mais.